Karine. Oi, pessoal. Meu nome é Kessia Noemi. Meu nome é Eduardo Yasmin, E a gente é da Escola Estadual Dona Antônio Valadares. da turma terceiro F. E a gente vai começar falando sobre os livros do trabalho da resenha. E o livro que a gente escolheu é esse que chama Vou Lhe Mostrar o Medo. E o livro que estava na lista é este aqui. Os assassinatos da Rua Morgue. E eu vou explicar um pouquinho sobre o livro que a gente escolheu. Ele é do autor Nicolás Frobenius e esse é o autor. O autor é um norueguês e ao longo da resenha a gente vai contar mais sobre o livro. Esse livro é uma edição especial, ela é toda ilustrada. Tem umas ilustrações bem interessantes, não tem só o conto Os Assassinatos da Rua Morgue, tem outros contos também. Mas a gente vai focar nos assassinatos da Rua Morgue. Agora a gente vai começar a falar especificamente sobre o livro que a gente escolheu, que é Vou Lhe Mostrar o Medo, uma obra de Nicolás Frobenius, focada no... O personagem principal é o Edgar Allan Poe, e o Eduardo vai falar um pouco sobre ele. O Edgar Allan Poe foi um escritor muito famoso, ficou famoso depois da sua morte. Ele era bem sombrio o estilo dele, ele escreveu várias obras, ele inclusive criou o romance policial e inspirou vários outros escritores depois dele. E agora a gente vai falar um pouco sobre, especificamente, a história. Este livro ele é baseado nos contos do Edgar, só que ele é um pouco mudado porque acrescenta personagens e acontecimentos fictícios, apesar de ser todo baseado nos livros dele. E baseado na história real dele também. Esse livro é uma teoria de como ele morreu, porque até hoje não se sabe como ele morreu. Há teorias de que ele morreu de tuberculose, de sífilis, ou de abuso de drogas e álcool, ou que ele teve um ataque cardíaco, mas não se sabe até hoje. E este livro, a gente vai contar um pouco do enredo dele, que vai falando sobre... Conta a história de Edgar e vai falando sobre os personagens que ele foi conhecendo ao longo da vida dele. E um desses personagens é Samuel, que ele era um escravo, ele era branco, albino. Ele era escravo da família de Edgar, a família adotiva dele, porque na história de Edgar... Pode contar um pouquinho da história. Ele tinha uma mãe que era atriz, aí ela morreu quando ele tinha 2 anos, e depois disso ele foi adotado por um casal. Só que ele nunca foi muito bem aceito pela família, porque o pai dele queria que ele fosse advogado, um homem assim mais sério, mas ele queria ser escritor, então o pai dele brigava com ele. E acabou deserdando ele. Só que ele continuou mantendo o sobrenome dele. Depois disso ele casou, não teve filhos e morreu. Aí o Samuel, que ele conheceu quando foi adotado pela sua família, depois de um tempo, eles se tornaram amigos. E o Samuel meio que quase que invejava o Edgar, porque ele era um ótimo escritor, ele escrevia coisas que eram revolucionárias para a época. Ele, meio que queria ter os mesmos pensamentos dele, só que ele não tinha. Então, numa noite, o Edgar e o Samuel, eles ficaram sem abrigo. Daí, quando eles foram tentar achar um lugar para ficar, Samuel foi e roubou o caderninho de anotações das histórias do Poe. Só que Poe, acho que ele acordou e começou a bater nele e conseguiu pegar o caderno de volta. Só que depois desse acontecimento, foi acontecendo coisas, crimes macabros baseados no enredo das histórias do Edgar. Tem outro personagem também que depois que o Poe fica adulto e ele começa a publicar as histórias e tentar viver só da escrita dele, que é o Ruffles. Ele é um pastor e escritor. Ele começa a ficar achar que as histórias do Poe é macabra demais, que era uma blasfêmia contra Deus, e começou a criticar ele para tentar destruir a carreira dele. Só que ele depois começou a ficar fascinado com as histórias dele, como se, ele ficasse apaixonado pelos contos mesmo.
A parte que eu mais gostei do livro foi um capítulo que chama O Caixão. E eu gosto desse capítulo porque nele tem uma entrevista que um jornalista fez com o Poe e ele meio que tenta colocar Poe contra a parede, perguntando ele toda hora, se as histórias são praticamente super parecidos com o enredo das suas histórias, se os assassinatos são parecidos com o enredo das suas histórias, você não tem nada a ver com isso não, fica meio que tentando colocar a culpa nele. Poe, ele sempre fica neutro, no dar bola pro jornalista. E isso que é bom na história, que não fica contando tudo que acontece, tipo, falando se ele sabe ou não da história. Fica mais focado em contar a história dele, não preocupado em saber se ele sabe a história. E a parte que eu gostei foi o livro todo, porque fala sobre a teoria de como ele morreu e eu acho isso muito interessante. E conta sobre a vida dele em si, que, tipo, tem muitos relatos e documentários, só que foi bem mais detalhado. Eu recomendo o livro. Também recomendo o livro, porque, a editora, ela teve um ótimo trabalho na capa, como vocês podem ver. Fala que é sombrio, assustador, mas quando você vai ver, é um conto normal, não é uma coisa que você vai, sei lá, ficar sem dormir à noite tão assustador. E eu recomendo principalmente pra quem gosta de coisas sombrias e quem adora o autor, Edgar Allan Poe. E é isso. Tchau, Karine. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, agora a gente vai falar sobre a obra Os Assassinatos da Rua Morgue. É um conto. E esse livro foi o livro que a Eduarda tinha e ela achou melhor. Nesse livro contém o conto Os Assassinatos da Rua Morgue e outros diversos contos, não só um, mas vários. E todos os contos que contém neste livro são obra do autor Edgar Allan Poe. E ele, depois que ele escreveu Os Assassinatos da Rua Morgue, ele foi considerado um mestre do conto policial, até que o autor Conan Doyle se baseou a sua obra, os livros do Sherlock Holmes, nessa obra Os Assassinatos da Rua Morgue de Edgar. Essa é uma edição especial que traz ilustrações no estilo steampunk, que é basicamente uma ficção sobre a era vitoriana, só que com algumas tecnologias a mais, com balões de ar quente, computadores a manivela e entre outros. Só que é bem explorado pelos autores e tal, e eles aproveitaram que o Edgar faz algumas referências a essa coisa, a esse estilo, e aproveitaram os contos dele para ilustrar. Dentro deste livro contém os contos, além dos Assassinatos da Rua Morgue, contém o conto A Queda da Casa de Usher, A Morte da Máscara Scarlet, O Corvo, O Coração Delator e entre outros, que são muitos mesmo. O que eu mais gostei foi A Máscara da Morte Scarlet, só que a gente não vai aprofundar nisso. E o que eu mais gostei foi A Queda da Casa de Usher. Só que, como ela diz, o nosso foco é o assassinato da Rua Morgue. Ele conta também a história de um assassinato duplo de duas mulheres, uma mãe e uma filha. Duas vítimas. Que elas estavam na casa delas e do nada os caras que estavam passando na rua ouvem muitos gritos e eles arrombam a casa pra ver o que tá acontecendo e cada um fica falando que foi um idioma diferente, tipo, o francês fala que estava em português, o português fala que estava em italiano, o italiano fala que estava em espanhol e assim vai, ninguém sabe qual que é o idioma que tá sendo falado os gritos. A Rua Morgue é uma viela da rua da França, em Paris. E esse livro, ele foi contado... A história é contada no século XIX. E depois disso, eles encontram o corpo das duas, a polícia não encontra nenhuma evidência de um
crime assim concreto, porque não tinha motivo, não tinha... Possível assassino. Mas eles prendem um suspeito que eles acham que... Um funcionário de um banco, mas na verdade, este cara... Vamos dizer que aí um detetive que chama Augusto Dupin, ele fica sabendo disso, ele e o narrador da história, e eles se interessam pelo caso. Então, eles ganham autorização de chefe de polícia para poder investigar, só que... E este que foi considerado assassino, ele é solto para este detetive poder investigar. Aí ele, através de uma lógica de dedução, de observação, ele descobre quem é o assassino. E a gente não vai dar spoiler aqui, mas o melhor da história é que quando você descobre quem é o assassino, você fica, tipo, chocado, porque é uma coisa que você nunca na sua vida, nem no seu sonho, você vai imaginar que o assassino poderia ser isso. E, tipo assim, ele se mostra muito à frente do seu tempo, o Poe. Ele mostra que, tipo assim, esse é o primeiro conto de investigação policial moderno, considerado e tal. Ele inspirou vários outros autores do nosso século e eu recomendo esse livro, principalmente para quem gosta de mistério, de conto policial, essas coisas. E o mais incrível desse livro é que o narrador participa da história. Ele é um homem rico, cheio de posses, e ele acaba participando da história junto com o detetive da história. Então é isso, a gente recomenda o livro e adoramos que qualquer pessoa possa ler por causa justamente de quem foi o assassino. Tchau. Tchau.